presença, continuamos a te exaltar, a te glorificar, Pai. Continuamos, ó Deus, a engrandecer o teu santo nome, Pai. Ó Deus, e agora, Pai Santo, em que vamos ler a tua palavra, Pai, esta palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que o teu Espírito Santo, Pai, venha nos dar entendimento daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, Pai. Que possa ministrar em nossos corações de forma tremenda, Deus, nos ensinando, nos exortando, nos firmando, Pai, em nome de Jesus, Deus, que eu possa nessa noite, Pai Santo, ser canal de bênção, Pai, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, amados. Amém? Amém. Quantos de nós aqui, em determinadas situações ou momentos, não nos sentimos abatidos, né? Quantos de nós aqui, por vezes, não nos sentimos até mesmo desanimados, né? São tantas lutas, são tantas dificuldades. Por vezes nós nos sentimos até mesmo abandonados, né? Será que realmente Deus estava comigo naquela situação? Será que realmente isso está acontecendo comigo? Por que Deus me abandonou nesse momento tão difícil e tão complicado? E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Quero convidá-los a abrir as Bíblias de vocês no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13. Amém? Amém. A partir do versículo 21. A palavra de Deus diz assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Até aqui o primeiro texto, amados. Amados, esse texto mostra que enquanto o povo que tinha acabado de sair do Egito estava caminhando pelo deserto, durante o dia eles sentiam a presença de Deus através de uma coluna de nuvem, e à noite através de uma coluna de fogo. E se eu fosse dar um título para essa noite, eu diria apenas presença de Deus. Presença de Deus. Para o povo de Israel que tinha acabado de sair do Egito, era importante para eles. Eles viam a presença de Deus com eles através da nuvem durante o dia e através da coluna de fogo durante a noite. Eles sentiam-se então assim guardados e protegidos, porque eles sabiam que a presença de Deus estava ali com eles. Eles não estavam sozinhos no deserto, eles não estavam abandonados, e o Deus do qual eles serviam, o Deus do qual eles buscavam e confiavam, estava ali com eles naquele momento. Por pior que fosse o calor durante o dia no deserto, ou por pior que fosse o frio da noite, Deus estava ali com eles.
O calor do dia não os desanimava, nem tampouco o frio da noite. Porque enquanto eles sentiam, enquanto eles conseguiam enxergar a nuvem e a coluna de fogo, eles sabiam e criam que Deus estava com eles. E muitas vezes nós nos esquecemos de olhar, né? Com os olhos da fé, amados. Nós temos que saber que tem uma coluna de nuvem sobre as nossas vidas, que tem uma coluna de fogo junto da gente. Basta nós crer de que Deus está conosco. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é: a presença de Deus nos fortalece. Abre o capítulo um pouquinho mais à frente, irmãos, no livro de Êxodo ainda, só que no capítulo 33. Capítulo 33, a partir do versículo 1. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os filizeus, e os heveus e os jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe de a tenda da consagração, da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes: fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem me has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te, por teu nome também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me façais saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo.
Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Até aqui, amados. A presença de Deus nos fortalece. Amados, ali quando Deus falava com Moisés, que não iria, quando Deus chegou para Moisés e falou: pega o povo que tu fez sair do Egito e vai para a terra que mana leite e mel, e eu enviarei à frente de vocês um anjo, e este anjo vai expulsar o povo que habita nessa terra, para que vocês vão até lá. Porém, Deus disse: mas eu não irei com vocês. Eu não irei com vocês. E aí então Moisés chega diante de Deus e fala: Senhor, como não? É o teu povo. Atenta, é o teu povo esta nação. E se o Senhor não for junto, se nós não tivermos a tua presença no nosso meio durante esta caminhada até a terra prometida, não nos faça sair daqui. É como se Moisés dissesse: Senhor, se o Senhor não for, nós também não vamos. Não adianta o Senhor enviar um anjo à frente preparando a terra, porque se o Senhor não estiver conosco na caminhada, nós não vamos conseguir chegar até lá. Precisamos da tua presença no nosso meio. Precisamos que o Senhor nos guarde. Precisamos que o Senhor nos fortaleça no atravessar esse deserto. Precisamos que o Senhor, que é o nosso Deus, se faça presente no nosso meio. É impossível, Senhor, atravessarmos o deserto se o Senhor não estiver conosco. Por isso, Deus, não nos faça subir daqui. Não nos tire daqui de onde nós estamos agora, se o Senhor não for conosco. A palavra diz que Deus falava com Moisés face a face, como com um amigo, né? E eu imagino como foi esse diálogo de Moisés com Deus, né? Moisés argumentou: Senhor, nós confiamos em Ti, precisamos de Ti. Eu sei, Moisés. Então, e tem mais uma: esse povo não é meu, esse povo é seu. Eles precisam ser dirigidos pelo Senhor. Eles precisam sentir a sua presença, não a minha. E eu só saio daqui com esse povo se o Senhor me garantir que o Senhor vai junto. Porque você não precisa nem o Senhor mandar o anjo na frente, porque nós não vamos conseguir chegar lá. Agora, se o Senhor estiver conosco, nós vamos atravessar esse deserto. Nós vamos vencer o calor do dia e nós vamos passar pelo frio da noite. E tudo que vier contra nós, todas as dificuldades, todas as lutas, todos os empecilhos que se voltarem contra nós, não irão impedir que nós continuemos a caminhar, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver nos fortalecendo. E quantas vezes, amados, nós temos que chegar diante de Deus, né? Talvez quantos de nós aqui, alguma vez, ao deitar antes de dormir, não disse: Senhor, se não for para o Senhor estar comigo amanhã, Senhor, nem permita que eu acorde. A minha alma está angustiada, estou apavorado, estou com medo. Por isso, Pai, se o Senhor não estiver comigo no dia de amanhã,
se eu não puder sentir a tua presença, se eu não puder ver aquela coluna de fogo ou de nuvem junto comigo, Senhor, não permita nem mesmo que eu acorde no dia de amanhã. Quantas vezes, queridos, nós nos sentimos fracos? Quantas vezes nós nos sentimos incapazes de passar pelas dificuldades que a vida nos traz? Quantas vezes nós choramos diante de Deus e falamos: eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor haja em meu favor, eu preciso sentir a tua presença. Amados, e toda vez que nós nos prostramos diante de Deus e buscamos a presença de Deus, nós temos a presença de Deus, nós sentimos a presença de Deus. De que forma? Quando de manhã cedo o despertador toca, você diz: acordei. Bom, se eu acordei, porque Deus vai estar comigo. Não é verdade? A palavra de Deus não diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? Então, por mais difícil que tenha sido o dia anterior, por mais complicado que tenham sido as lutas, por mais fortes que tenham sido os ventos que sopraram contra a tua vida, se no outro dia Deus permitiu que você acordasse, é como se Ele estivesse dizendo: ó, vamos sair da cama nós dois agora, eu estou contigo. Tu vai ter um dia tranquilo? Não, talvez não vá. Talvez aconteça de vir lutas de novo, talvez aconteça de vir dificuldades de novo, talvez o dia de hoje seja ainda mais difícil do que foi o de ontem, mas saiba de uma coisa: eu estou contigo. E enquanto nós crermos que Deus está conosco, amados, não precisamos temer nada. Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos: a presença de Deus nos capacita a enfrentarmos os momentos difíceis. Vamos a um texto conhecido por alguns. Abre a tua Bíblia em Salmo 23. E realmente, queridos, o Salmo 23 é conhecido apenas por alguns, porque todos conhecem o versículo 1 do Salmo 23. Mas quantos conhecem todo o Salmo 23? Todos conhecem, quantos de nós conhecemos a mensagem do Salmo 23? Todos acharam o Salmo 23, amém? A presença de Deus nos capacita a atravessarmos os momentos difíceis. Versículo 4 do Salmo 23 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E Davi, ele era quase que um mestre em passar por vales de sombra da morte, né? Quem conhece a história de Davi sabe que, apesar de ele ser um homem segundo o coração de Deus, Davi teve uma vida
digamos assim, não muito fácil. Mas Davi era rei. Sim, Davi era rei. Só que Davi, ele tinha experiência em passar em vales da sombra da morte. A família de Davi foi praticamente destruída. Teve irmão matando irmão, teve irmão abusando de irmã, teve filho de Davi querendo matar Davi. Ele teve que fugir. Davi teve que fugir do seu castelo. E quando ele fugiu, saiu praticamente sozinho. Daí então foi abandonado pelos que o rodeavam. Davi experimentou sim o que era atravessar pelo vale da sombra da morte. O próprio filho dele estava querendo matá-lo, porque queria ficar com o reino de Davi, queria ficar com o posto de rei. Imagine a angústia que Davi passava, não apenas no lado físico, ou sair do conforto de um castelo, ou ir dormir em cavernas, ou ir se esconder do seu filho no meio dos seus inimigos, e por vezes torcer para que não fosse reconhecido. Mas tirando isso, Davi, como pai, teve um filho assassinado e um filho assassino. Teve uma filha violentada. E agora tem como um dos seus principais inimigos um filho. Amados, a angústia que Davi passava, a vontade de desistir. Será que muitas vezes Davi não deitou e não pensou: acho que é melhor eu parar por aqui mesmo, vou desistir. Tudo que tem de ruim para acontecer está acontecendo comigo. Este vale da sombra da morte não acaba. Eu não vejo luz no fim do túnel. A cada dia que passa se levanta mais um inimigo. A cada dia que amanhece mais uma coisa ruim acontece, mais uma desgraça na minha família, mais uma tristeza. Estou cansado. Deus prometeu que ia me fazer rei, me fez de rei, mas e agora? Estou sozinho, estou abandonado. Os meus amigos, as minhas concubinas, todo mundo me abandonou. Vou desistir. Se o filho quer ficar com o reino, ele vai ficar. Cansei de viver. Não tenho porquê eu continuar vivo, vivendo o que eu estou vivendo. Não tenho porquê eu querer acordar amanhã de manhã com essa angústia, com essa tristeza, com essa dor na alma que eu estou sentindo. Mas Davi, que passou por tudo isso, ele escreveu: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, por mais que seja angústia, por mais que seja dor, por maior que seja a dificuldade, por mais que a minha alma esteja sangrando, eu não vou desistir. Eu vou seguir caminhando, eu vou acordar toda manhã, e eu vou glorificar ao meu Deus por ter acordado. E eu sei que vai ter dificuldades, e vai vir mais inimigo, e vai vir mais tristeza, mas eu também sei de uma coisa: eu não vou temer mal algum, porque o meu Deus está comigo. A vara e o cajado do meu Deus irão me consolar, irão me manter firmes, vão me capacitar a passar. Sim, estou no meio do vale da sombra da morte, mas estou no meio e não estou aqui parado. Eu estou caminhando, eu estou andando, e mais hoje, mais amanhã, o meu Deus vai me tirar desse vale. E foi o que aconteceu com Davi, amados. Foi o que aconteceu com Davi. Ele passou sim pelo vale da sombra da morte. Ele chorou sim. Ele se angustiou sim. Sofreu muito. Mas não se prostrou diante das dificuldades. Quando Davi tinha que se prostrar diante de alguma coisa ou de alguém, ele se prostrava diante de Deus e reconhecia
que se não fosse a presença de Deus com ele, ele não iria conseguir atravessar o deserto que tinha que atravessar. Quantas vezes eu e você nos prostramos, amados, diante de dificuldades, diante de coisas que, se for comparar com o nosso Deus, não é nada. Pode parecer grande sim para nós, pode ser difícil sim, a nossa alma vai sangrar, vai, nós vamos chorar, vamos nos angustiar demais. Na vida tereis aflições, disse o Senhor Jesus, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E por quê? Se nós conhecemos a palavra, se nós falamos que nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para nós termos bom ânimo, porque o nosso Senhor e Salvador venceu o mundo, porque por vezes eu e você pensamos em desistir. Porque por vezes eu e você nos acovardamos diante das dificuldades e esquecemos que servimos ao Deus Criador dos céus e da terra. Ao Senhor dos exércitos, aquele que luta por nós. Por que muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco? Nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos, perdidos. Amados, nos últimos dias, uma das coisas que mais mexeu comigo, que realmente me deu Eu fui visitar a dona Geni. Ela tinha passado a noite inteira com o seu Pereira lá no SUS. E de manhã eu tive um tempinho, eu falei para ela, eu vou lá ver. E cheguei lá e estávamos conversando. E a dona Geni, depois de uma noite inteira no SUS, sendo ali medicada, talvez sentindo dores, ela me disse assim: eu não senti medo, não tive medo nenhum, porque eu sabia que Deus estava aqui comigo. Gente, aquilo mexeu comigo. Falei, olha só que exemplo de fé. A gente reclama por coisas tão insignificantes. Às vezes nós aqui com 20, 30 anos de igreja, ouvindo a palavra de Deus todos os domingos, pregando a palavra de Deus, cantando louvores a Deus há anos a fio, e não temos a fé e a coragem e a certeza da presença de Deus, que a dona Geni tem, que faz pouco tempo que conhece a palavra de Deus, que sentiu a presença de Deus com ela lá, que sabia que Deus estava com ela. E nós às vezes nos achamos no direito de nos sentirmos pobrezinhos. Tem um pastor que fala numa pregação que quando nós falamos assim, e agora? Pobre de mim, estou sofrendo, estou angustiado. O único que te pega no colo vai dizer, é verdade, pobrezinho de ti, é o diabo. Porque o teu Deus vai dizer, está chorando por quê? Por que tu está aí reclamando? Levanta, eu estou contigo. Para de te fazer de coitadinho. Você não é coitadinho, você é filho do Deus Altíssimo. O Deus que criou tudo que existe. Você é servo do Senhor, que deixou o sangue dele escorrer numa cruz por você, mas que não permaneceu naquela cruz, muito menos permaneceu morto, está vivo, e é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós ficamos nos fazendo de coitadinhos, de pobrezinhos, de miseráveis. Não somos miseráveis.
Temos a presença do Deus Altíssimo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. A palavra de Deus diz que somos templo do Espírito Santo. Amados, se nós somos templo do Espírito Santo, não podemos nos acovardar diante das dificuldades. Ah, porque eu estou em pecado, estou passando em dificuldade. É mentira, a Bíblia não diz isso. Em momento nenhum da Bíblia, pelo menos não na minha, diz que a partir do momento que eu passar a ser servo do Senhor Jesus, que eu passar a ter uma vida com Ele, eu não vou mais ter dificuldade. Não diz isso. É na dificuldade que nós temos que nos firmar. É nos momentos difíceis que nós temos que nos prostrar diante de Deus e ter a plena convicção de que Ele está conosco. Davi, que disse que mesmo que estivesse no vale da sombra da morte, não ia temer mal algum. Foi mesmo que disse lá no Salmo 139, olha, ainda que eu vá ao mais alto dos montes, ou ainda que eu desça no mais profundo dos abismos, tu estás comigo. Davi tinha uma certeza, Davi tinha uma convicção da presença de Deus com ele. Ele não tinha apenas que Deus estava com ele enquanto ele estava lá no castelo, com servos e servas rodeando e servindo ele. Ah, então agora Deus está aqui comigo, está me abençoando. Não! Ele sabia que Deus estava com ele no vale da sombra da morte. Ele sabia que Deus poderia estar com ele no mais alto dos montes, mas também no mais profundo dos abismos. Simplesmente porque ele sabia que ele cria em Deus. Porque ele confiava na promessa de Deus. Abre lá em Mateus 28. Mateus 28, a parte B do versículo 20, alguém por gentileza, coloque-se em pé e leia bem alto para a igreja. O que diz a parte B de Mateus 28, 20? Mateus 28, versículo 20, a partezinha B ali, o final. Todos os dias. Na Bíblia de alguém aqui diz: eis que estou convosco todos os dias bons? Ou diz apenas todos os dias? Diz apenas todos os dias. Quer dizer que estou convosco todos os dias bons e todos os dias maus, mas eu estou convosco. Ah, mas nos dias de dificuldade eu não sinto a presença de Deus. Amados, a grande verdade é que nós não precisamos sentir a presença de Deus. Nós precisamos confiar que Deus está conosco. Nós precisamos crer que Deus está conosco. Não estou sentindo, você não precisa sentir, você tem que confiar, você tem que crer. A palavra não diz: eu vou estar convosco sempre que vocês sentirem a minha presença. Não. Não coloca aqui nenhum motivo para estar a presença de Deus. Apenas diz que vai estar. E quem fez essa promessa não é homem para não cumprir. Quem fez esta promessa é Deus. É o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, querido, eu não sei o que tu está passando, não tenho a mínima ideia de quão profundo possa ser o abismo que você está. Não tenho a mínima ideia das lutas, das angústias, das dificuldades que você está vivendo. Nem tampouco sei se você tem acordado de madrugada chorando. Mas uma coisa eu sei:
que Deus está contigo. Quando você acorda de madrugada chorando, Ele está lá para te consolar. Quando você está no mais profundo do abismo, Ele está lá para te tirar daquele abismo. Quando você pensa em se prostrar diante das dificuldades, Ele está lá pegando na tua mão e te colocando de pé e dizendo: filho, eu estou com você. Continue caminhando, continue em frente, eu sou o teu Deus. Eu quero que você creia numa coisa, eu quero que você saia desta noite aqui com uma convicção, com uma fé no teu coração, de que Deus está contigo, em todos os momentos. Não apenas no que Deus te proteja, que alguém diga: então agora Deus vai me proteger, como alguém disse, Deus não. Ele está contigo todos os dias, nos dias bons, nos dias maus, nos dias de choro, nos dias de festa, independente do dia, independente do tamanho da angústia, do tamanho da tristeza. Tu pode até, amado, ter vindo para o culto essa noite com a alma sangrando por algum motivo. Deus está contigo. Apenas creia nisso. Ele não te abandonou. Ele prometeu que estaria contigo, então Ele está contigo. Que você possa estar buscando cada vez mais intimidade com esse Deus. Esse Deus que já está tão próximo de você, está tão junto de você. Creia na promessa dele. A partir do momento que você confiar de que Deus está contigo, amado, você vai passar pelas dificuldades de maneira diferente. Você vai enfrentar as lutas da vida de maneira diferente. Você não vai te prostrar diante das lutas. Você não vai te prostrar diante das dificuldades. E se você tem que chorar, e se você tem que te prostrar, chore e te prostre diante de Deus. Porque só Ele pode verdadeiramente te consolar e te pôr de pé novamente. Amém? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, para a glória do nome dele. Amém. Sou Enéas. Vamos colocar de pé para louvar a Deus mais uma vez.